Às vezes, um plantão hospitalar pode nos surpreender. Meu nome é Andréia, sou médica há mais de 10 anos. E sempre acreditei que tudo dentro de um hospital podia ser explicado, porque ali não existe espaço para crença, apenas para o que pode ser medido, analisado e tratado. Mas houve uma madrugada que mudou completamente a forma como eu enxergo certas coisas. Era um plantão noturno em um hospital público, daqueles sempre cheios, mas estranhamente silencioso naquela noite. Como se o ambiente estivesse mais pesado do que o normal. Por volta das 3 da manhã, eu fui chamada para atender uma paciente idosa, que havia dado entrada desacordada, sem documentos. Desde o momento em que me aproximei, eu senti algo errado. Porque mesmo inconsciente, o corpo dela parecia tenso, rígido, como se estivesse reagindo a algo que não estava visível. Enquanto eu examinava, os equipamentos começaram a falhar de uma forma estranha. O monitor oscilava, como se estivesse sofrendo interferência. E ao mesmo tempo, o corredor ao redor ficou silencioso demais, completamente vazio. Foi então que eu tive a sensação clara de que havia alguém atrás de mim, parado, observando. Mas quando me virei, não havia ninguém. Quando voltei a olhar para a paciente, ela abriu os olhos de forma brusca, me encarou com desespero e com a voz fraca disse que não estava sozinha, que alguém tinha vindo com ela. Naquele momento, eu senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Minutos depois, os sinais vitais despencaram. Tentamos reanimar, mas não houve resposta. E no momento em que ela morreu, o monitor simplesmente apagou, como se tivesse sido desligado à força. Dias depois, eu descobri que ela havia sido encontrada ao lado do corpo do marido, morto há dias, e que dizia constantemente que ele ainda estava com ela. E desde então, eu nunca mais consegui ignorar certas sensações dentro do hospital. Meu nome é Bruno, sou enfermeiro e quem trabalha em hospital sabe. A madrugada é o momento mais estranho de todos, porque o silêncio nunca é completo. Sempre existe algum som, algum movimento, algo que você não consegue explicar. Era um plantão aparentemente tranquilo, na ala de internação, até que uma das campainhas começou a tocar, o que é comum. Mas o problema é que vinha de um quarto vazio, um quarto que já tinha sido liberado horas antes. Mesmo assim, o chamado continuava acontecendo, sempre em intervalos irregulares, como se alguém estivesse realmente apertando o botão. Depois de algumas vezes, eu decidi ir até o quarto, e conforme me aproximava, o corredor parecia mais escuro, mais silencioso, como se o ambiente estivesse diferente do resto do hospital. Quando cheguei na porta, a campainha parou de repente, como se soubesse que eu estava ali. Eu entrei, acendi a luz e não havia nada. Mas o ar estava pesado, estranho demais para ignorar. Quando me virei para sair, eu ouvi um suspiro, vindo da direção da cama. Um som baixo, arrastado. Naquele momento, meu corpo travou completamente, porque eu tinha certeza de que estava sozinho. Antes que eu pudesse reagir, a campainha tocou de novo. Só que dessa vez, dentro do quarto, mesmo eu estando lá, no dia seguinte, me disseram que aquele quarto tinha sido ocupado por um paciente, que dizia ver alguém ao lado da cama, todas as noites, e que antes de morrer, ele apertava a campainha desesperadamente, porque não queria ficar sozinho. Meu nome é Cláudio Tenório. Sou legista no IML há mais de 12 anos e nesse tempo eu já vi de tudo. Acidentes brutais, corpos irreconhecíveis, histórias que fariam qualquer pessoa perder o sono por semanas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu em um plantão que começou como qualquer outro. Era uma madrugada fria,
silenciosa até demais, aquele tipo de silêncio que não é normal, que parece pressionar o ambiente, como se o próprio ar estivesse mais pesado, mais denso, mais difícil de respirar. E mesmo depois de tantos anos trabalhando ali, eu senti um desconforto que não soube explicar. Por volta das 2 da manhã, recebemos o corpo de uma mulher jovem, aparentemente saudável, sem sinais de violência, sem marcas, sem nada que justificasse a morte, apenas um caso comum, pelo menos na teoria. Porque desde o momento em que aquele corpo entrou na sala, algo não estava certo. Eu não sei explicar exatamente o que era, mas havia uma sensação constante, como se eu não estivesse sozinho, como se alguém estivesse ali, observando cada movimento meu, em silêncio, sem pressa, esperando. Tentei ignorar, como sempre faço, porque nesse trabalho, se você começa a dar atenção para esse tipo de sensação, você simplesmente não consegue continuar. Então segui com o procedimento, tentando manter o foco, tentando agir como se fosse só mais um corpo, só mais um caso. Mas conforme o tempo passava, o ambiente parecia mudar, lentamente, quase imperceptível. As luzes pareciam mais fracas, o ar mais frio e o silêncio, aquele silêncio, começou a ficar insuportável. Foi então que eu ouvi o primeiro som, um arrastar leve, vindo de algum ponto da sala. Eu parei, olhei ao redor. Nada. Tudo exatamente no lugar. Voltei ao trabalho. E então ouvi de novo, dessa vez mais próximo, mais claro, como se alguém estivesse andando devagar, arrastando os pés pelo chão. Meu coração começou a acelerar, mas eu ainda tentei racionalizar. Pensei que pudesse ser alguém no corredor, algum colega, qualquer explicação simples. Mas não havia passos no corredor, não havia vozes, não havia nada, só aquele som cada vez mais próximo. Foi nesse momento que eu percebi que o som não vinha de fora, vinha de dentro da sala. Vinha da direção da mesa onde o corpo estava. Eu congelei. Fiquei alguns segundos completamente imóvel, tentando entender se aquilo era real, ou se minha mente estava pregando alguma peça. Mas então aconteceu algo que até hoje eu não consigo esquecer. Um som baixo, quase um sussurro, muito próximo, tão próximo que parecia estar ao meu lado. Como se alguém tivesse se inclinado. Bem perto do meu ouvido, eu senti o ar mudar. O ambiente ficou pesado, sufocante. E mesmo sabendo que eu estava sozinho, eu tive certeza absoluta de que havia algo ali comigo. Criei coragem, lentamente, e olhei para a mesa novamente. E foi aí que eu vi. A cabeça do corpo não estava mais na mesma posição. Era algo sutil, quase imperceptível, mas suficiente para eu saber que aquilo não era possível. Eu não toquei, eu não me aproximei, eu não fiz absolutamente nada. E mesmo assim, ela tinha se movido. Naquele momento, meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu recuei, saí da sala o mais rápido que consegui e chamei outro profissional, tentando manter a calma, tentando não demonstrar o que eu tinha acabado de presenciar. Voltamos juntos e tudo estava normal, exatamente como antes, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo só tivesse acontecido enquanto eu estava sozinho. Mas não terminou ali. Nos dias seguintes, eu comecei a ter sonhos, sonhos estranhos, sempre com a mesma sensação de estar sendo observado. E em um deles, eu ouvi claramente alguém chamando pelo meu nome. Depois disso, eu fui atrás do histórico da mulher e descobri algo que me deixou ainda mais perturbado. Ela relatava, antes de morrer, que ouvia alguém chamando por ela durante a madrugada. Uma presença que ficava ao lado da cama, observando, esperando. E desde aquele dia, eu nunca mais consegui entrar naquela sala da mesma forma. Porque por mais que eu tente explicar, por mais que eu tente racionalizar, existe algo que não deveria estar ali. E pior, às vezes, eu ainda sinto